mulher de Deus para um tempo como esse. A graça e a paz de Jesus, nós estamos aqui em mais um Talk para Elas e você é muito bem-vinda aqui. Hoje nós vamos meditar numa história que está registrada no Evangelho de João, capítulo 5, a partir do verso 1, onde narra a história de quando Jesus decidiu curar um paralítico no tanque de Betesda. Esse tanque fica próximo, a Bíblia diz aqui no capítulo que fica próximo à porta das ovelhas. A porta das ovelhas era o local onde eles entravam com as ovelhas, com todos os animais ali, né, para o sacrifício. E depois Jesus vai nos ensinar quando ele diz assim: misericórdia quero e não sacrifício. O Senhor ama a misericórdia, porque ele diz que os misericordiosos alcançarão misericórdia. E ele entra nesse lugar onde aqui está escrito que havia uma multidão de enfermos, cegos, coxos. E esse homem, o qual Jesus fitou o olhar e foi em direção a ele, o texto é muito claro em dizer que esse homem estava ali há 38 anos. Ele não tinha 38 anos. Ele estava naquele lugar, ele estava doente há 38 anos, a minha idade. E Jesus olhou para aquele homem e se encheu de misericórdia. Aquele homem estava enfermo mais do que a própria vida de Jesus toda. Talvez, digo eu, né? Quem sabe Jesus tenha visto aquele homem ali desde criança. Porque era uma festa. O texto começa dizendo que era uma festa que estava acontecendo entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. E Jesus fez isso desde a infância, durante muitos anos. Talvez Jesus tenha visto aquele homem ali desde a sua infância. E nesse dia, do coração de Jesus, ele disse: eu vou encontrar aquele homem. E ele foi até lá. Provavelmente um lugar onde poucas pessoas sadiam iam ali. Imagina, um lugar devia ser muvucado, devia ser um lugar fétido, devia ser um lugar triste, um lugar muito difícil. Mas Jesus, ele adentra nesses lugares também. Eu não sei qual tem sido o cenário que você tem enfrentado nos últimos tempos, mas não há cenário que impeça que Jesus possa chegar. E Jesus, ele deseja, e ele entrou ali. E ele fez uma pergunta para aquele homem: ei, você quer ser curado? Sem aquele homem falar nada. Ele disse: você quer ser curado? E ao invés do homem responder, né, que sim ou que não, ele começou a dar um monte de justificativas. Ele disse: eu tô aqui, mas ninguém me leva. Porque havia ali uma crença num culto pagão, onde eles acreditavam que aquelas águas, de vez em quando um anjo baixava ali, tocava, e o primeiro que chegasse nas águas, no momento em que o anjo agitasse aquelas águas, era curado. E aquele homem começa a falar: eu não tenho quem me ajude. Porque a Bíblia diz que ele era acamado, então ele era um tipo de paralítico realmente prostrado, né? Diferente de, às vezes, um coxo que consegue se movimentar rápido, de certa forma, com uma muleta, de um cego que consegue até correr. Mas aquele homem, ele realmente dependia da ajuda de uma terceira pessoa, de uma segunda pessoa. E Jesus disse: você quer ser curado? E aquele homem falou, mas a Bíblia está dizendo que Jesus sabia que aquele homem estava enfermo há tantos anos. E aí Jesus diz para ele assim: levanta, toma o teu leito e anda. E a Bíblia diz que aquele homem deu um salto, tomou a sua cama e saiu. Ele creu, ele foi curado, ele teve a vida dele transformada. E às vezes a gente pensa assim: por que toma a tua cama? Por que toma o teu leito? Tira daí esse monte de trapo. Porque Jesus não quer que nós deixemos para trás um rastro de derrota. Aqueles trapos daquele homem poderiam servir novamente para uma outra pessoa. Não é essa a ideia que Jesus tem para nós.
O Senhor não quer que o nosso passado vergonhoso, o nosso passado de derrota, um momento difícil, sirva e fique na nossa história como um rastro para que alguém se aproprie daquilo ali. Não. O Senhor quer que a nossa vitória, que o nosso salto, que a nossa disposição, que a nossa fé, que a nossa vitória, sim, sirva para aqueles que estão ao nosso redor como um motivo de esperança. Então, quando o Senhor disse para aquele homem, levanta, toma esse leito na mão e anda, é porque ele sabia que era necessário que as pessoas percebessem que aquele homem não estava mais ali. E que não foi alguém que tirou ele dali ainda doente, não. Ele não voltaria mais. Aquele homem levando com ele a sua cama ali, aquele leito de doença, de tristeza, quando as pessoas procurassem ali ao entorno, eles saberiam que aquele homem foi para não voltar mais naquele cenário. E é isso que o Senhor tem para nós. Só que às vezes nós oramos e intercedemos tanto por pessoas e pelos nossos filhos, nossos familiares, e a gente pensa assim, ele recebeu a bênção, mas e aí? Não reconhece Jesus. Porque o texto vai nos dizendo que por causa da multidão, Jesus saiu de cena. E era num sábado que isso aconteceu. E um pouco mais à frente, enquanto aquele homem devia estar muito feliz, ninguém é curado depois de 38 anos e sai silenciado do cenário, não é? Então aquele homem, ele sai daquele local, no meio de uma multidão, certamente houve um alvoroço, e aí logo aqui no versículo, um pouco mais à frente aqui, no 10, então os judeus disseram àquele que tinha sido curado, é sábado, e não te é lícito carregar cama nenhuma. Então eles perguntaram, aí ele falou, não, o homem que me curou mandou eu catar as minhas coisas, levantar e sair. E eles perguntaram, quem te falou isso? E ele disse, eu não sei, procurou, Jesus já tinha zarpado. Mas, dias depois, a Bíblia diz que o Senhor o encontrou no templo. Lá naquele lugar, naquele tanque de Betesda, muitas pessoas estavam ali, era um culto pagão, era uma crença limitante, mas Jesus conhecia o coração daquele homem. Aquele homem, depois que foi curado, não foi para um outro lugar a não ser, quando ele queria adorar e agradecer, ele foi ao templo. E a Bíblia diz que Jesus encontrou aquele homem e puxou o assunto com ele e disse, vejo que estás curado. Jesus poderia não falar nada, mas Jesus, ele não deixa a obra inacabada. O Senhor não vai deixar nenhuma obra inacabada, nem na minha, na sua, nem na vida dos nossos familiares. Jesus puxou o assunto com aquele homem e disse, eu vejo que estás completamente são. E então aquele homem percebeu, identificou quem havia interferido na vida dele, quem havia decretado o milagre que ele precisava. Jesus não vai deixar obra alguma inacabada. Ainda que você pense assim, eu orei tanto pelo meu marido, eu orei tanto pelos meus filhos, por um irmão, pai, mãe, enfim. Mas essa pessoa ainda não se rendeu. Está no script. Já já essa pessoa vai reconhecer. Já já o Senhor terá um encontro com ela. Então, cabe a nós termos esperança. Esperança de que com Jesus não é do nosso jeito. Quando nós cremos em Deus, não é do nosso jeito. O Senhor, Ele sabe onde nos encontrar. Aquele homem esperava que um dia alguém pudesse levá-lo até as águas, mas ele nunca mais precisou tocar naquelas águas, porque aquilo ali era pouco. Ainda que alguém pudesse ter fé naquilo, futuramente a vida dele havia sido transformada pelo Filho de Deus. Deus abençoe sua vida. Encha seu coração de fé e de esperança. Em nome de Jesus. Tchau. Sou mulher.